na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, como está em Romanos 12:7 e 1 Timóteo 4:13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, aquele que vai ser usado nesse ministério deve ser um estudioso da palavra de Deus, essencialmente, mas também deve ser alguém que conhece o que está ocorrendo, em torno dele, em torno da igreja. Então ele vai detectar aí as heresias, as filosofias, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ele precisará ensinar as pessoas sobre como se defender dessas coisas, como não cair nessas coisas, principalmente nos falsos ensinos, nas heresias, nas filosofias que vão surgindo. Então, o mestre, ele deve saber responder àqueles que lhe perguntam, aqueles que desejam saber sobre as coisas que estão acontecendo, para poder se prevenir e não cair nesses enganos. Enganos principalmente dentro da cultura, da teologia, da filosofia, porque daí vêm os falsos ensinos, daí vêm as heresias, daí vêm então as coisas que vão tentar derrubar a fé dos cristãos. Dificilmente nós vamos ver então alguém na igreja sendo usado como mestre e ao mesmo tempo cuidando de outras coisas, porque esse ministério exige muito tempo, quase que totalmente o tempo que a pessoa tem para poder se dedicar a estudar a palavra de Deus. E também essa pessoa não estará só estudando a Bíblia e também estudando o que está ocorrendo no mundo em geral, principalmente onde ele está, mas também uma pessoa que estará sempre jejuando, orando, porque assim ele estará buscando a intimidade com Deus, buscando respostas de Deus, buscando ensino de Deus, porque o bom e legítimo mestre é aquele que ele carrega aqui no seu embornal, ou seja lá o nome que tem na sua região, em alguns lugares, Colfo e vários outros nomes, ali onde você carrega sementes para plantar. Então, o bom mestre é aquele que carrega coisas velhas e coisas novas, coisas reveladas e coisas ainda não reveladas. Então, é aquele que busca o pão diretamente de Deus e ele vai distribuir. Então, o mestre é aquele que ora incessantemente, é aquele que jejua muito, é aquele que busca muito de Deus a revelação da palavra de Deus, para depois dar aí na bandeja, de graça para os seus alunos, os seus ouvintes. Veja bem que ele exige um esforço físico, não apenas um esforço espiritual. Existe o esforço físico de estudar a palavra de Deus, estudar as coisas que estão acontecendo, e existe o esforço espiritual, que é oração para buscar aí a revelação de Deus. E dentro desse esforço físico deve existir também o jejum, para que a pessoa possa estar mais em contato, mais intimamente ligada a Deus, ouvindo a orientação de Deus. Parte 1 em Jesus, o mestre por excelência. Vamos ver aí, então, o mestre da Galileia, o mestre divino, o mestre da humildade. Então, o mestre, se é aquele que busca a sapiência, a inteligência, a sabedoria vindas de Deus, ele tem aí como representante máximo Jesus Cristo. Nunca existiu e nunca vai existir outro maior e melhor mestre. As pessoas ficavam admiradas ouvindo os ensinos de Jesus. As pessoas ficavam também maravilhadas. Algumas ficavam ao ponto de se esquecerem até o que foram fazer quando foram ouvir Jesus. Nós temos exemplo aí de soldados que foram prender Jesus e chegaram lá, esqueceram até o que iam fazer. Nem se lembravam mais, porque ouviram palavras maravilhosas, ouviram coisas que eles nunca pensariam ouvir.
Vamos ver a mulher samaritana que esqueceu até da água, do cântaro, deixou tudo, porque ouviu Jesus falando, ensinando. Então nós vamos ver as multidões ali no Sermão do Monte, né? Vamos ver que maravilha, as pessoas foram confrontadas, ficaram admiradas, ficaram surpresas, porque seus segredos foram revelados. Tudo aquilo que eles achavam que era certo, na verdade era errado. Tudo aquilo que eles achavam que agradava a Deus, na verdade estava desagradando. Então, eles foram confrontados de repente e levaram um susto, porque achavam uma coisa e era outra coisa completamente diferente. Então, as palavras de Jesus eram palavras que eram vindas diretamente de Deus, que Ele mesmo era Deus, mas também eram palavras que confrontavam o pecado, confrontavam o sistema humano, confrontavam diretamente o reino de Satanás. Então, tópico 1, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então Jesus, como morava na Galileia, iniciou seu ministério ali e percorria todas as cidades, aldeias, todas as localidades onde haviam pessoas morando. E nós vamos ver que ele pregava essencialmente o evangelho do reino de Deus, em confrontação com o evangelho pregado por Satanás, do reino de Satanás. Então Jesus pregava o reino da luz e Satanás pregava o reino das trevas. Então Jesus levava a luz onde quer que passava e também tirava o sabor doce que Satanás havia plantado e ele trazia o sal da terra para temperar. Ele trazia o que Deus queria dos homens, o que Deus exigia dos homens. Então era uma confrontação e nós vamos ver que Jesus pregava o evangelho do reino. Então, o que é o evangelho do reino? Muitas vezes, para entender o que é uma coisa, nós precisamos saber o que ele não é. Então nós vamos ver que na palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Tem muita gente achando que o reino de Deus é comida ou bebida, vive de festa em festa. Tem muita gente também achando que por causa de comida não deve alguém entrar no reino de Deus. Se você comer isso, não pode. Se você comer isso, você está condenado. Então, por causa de comida, tem muita gente também tirando as pessoas do reino de Deus. Também o reino de Deus não é feito daquilo que é aparente. Nós não vemos o reino de Deus na vida da pessoa porque ela se veste bem. Nós não vemos o reino de Deus na vida da pessoa porque ela tem dinheiro, tem fazenda, ou tem um avião, ou tem carro novo. Nada disso. Então o reino de Deus, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é o quê? É paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Essas três coisas são milagres. Paz aí, paz com Deus. É uma paz que vem quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Seu pecado é apagado e você que estava em inimizade com Deus, agora se torna amigo de Deus, filho de Deus. Então isso aí é um milagre. Você ouviu a pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É um milagre, você encontrou a paz com Deus. Depois vem aí a justiça. Essa justiça só é conseguida pela justificação dada a nós pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É um milagre, é coisa de Deus. Deus veio à terra, deu a vida por nós, morrendo por nós na cruz. Então nós somos declarados justos por causa disso. Também é a alegria do Espírito Santo, é outro milagre. Por quê? A partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. E isso pode até não trazer muita alegria, porque a pessoa não sabe, não conhece direito ainda. Mas quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, aí ele conhece a legítima, verdadeira alegria do Espírito. Então tudo isso é o quê? Milagre. O reino de Deus é reino sobrenatural, é reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. E Jesus pregava o reino de Deus.
Agora, para entrar nesse reino de Deus, você tem que sair do reino de Satanás. Tem que sair das trevas para poder entrar na luz. Tem que sair do pecado, então tem que se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então a palavra de Deus diz, lá em Romanos 10, diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você entrará no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. No ministério terreno, então, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava com quem tinha autoridade. Então Jesus vinha com o amor de Deus, para que esse amor se manifestasse às pessoas. Então esse amor traz muitas vezes repreensão, correção, mas também traz a paz, traz o conforto, traz a consolação, traz a edificação. Então Jesus vinha com um ensino de que o mestre fala o que ele pratica. Então, diferente dos ensinos lá dos escribas, dos fariseus, de todos aqueles religiosos que haviam em sua época, porque eles não ensinavam por amor. A maioria das vezes ensinavam pelo dinheiro. E também eles faziam exigências além do que Deus pediu. Criaram o Talmud. Eram hipócritas, ensinavam que não praticavam, eram atores, né? Representavam um papel de representantes de Deus, mas na verdade não eram. Mas Jesus então veio dando o verdadeiro e legítimo ensino, ensinando aquilo que ele praticava, ensinando aquilo que ele mesmo era. A verdade emanava da pessoa de Cristo. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, uma das duas coisas aconteciam quando Jesus ensinava. O que acontecia? Ou a pessoa se convertia, ou a pessoa ficava admirado e se interessava pelo reino de Deus, ou então a pessoa ficava embravecido, ficava com raiva, com ódio, e escolhia logo o lado de perseguir Jesus, de perseguir o Evangelho, de ser contrário ao Evangelho. Então a palavra de Deus, ela serve para isso. Ela serve para definir onde a pessoa quer estar. Porque a pessoa, sem ouvir o Evangelho, ela pode viver na ilusão de que está agradando a Deus, que tem uma religião e tudo mais. Ela se esconde atrás da religião. Mas ao ouvir a palavra de Deus, a pessoa vai ter que tomar uma atitude, tomar uma decisão. Ou vai seguir ou não. Quer Deus ou não quer. Então o verdadeiro ensino da palavra de Deus traz isso. Traz aí uma consciência do pecado naquele que ouviu. E ele vai ter que tomar uma atitude. Isso é chamado a tomar uma atitude e escolher o lado que quer ficar. Tópico 2, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel, grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. João 3, 1 e 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então nós vemos aí que Nicodemos, um mestre de Israel, alguém que conhecia a palavra já escrita até então no Antigo Testamento, ele, reparando em Jesus, ouvindo a pregação, o ensino de Jesus e vendo os sinais que Jesus fazia, ele, consultando a palavra de Deus, ele chegou à conclusão de que Jesus só poderia vir realmente de Deus. Embora seus colegas atribuíssem os milagres de Jesus a Satanás, embora muitos de seus colegas estivessem tramando fazer alguma coisa para fazer Jesus cair, para que Jesus tropeçar no seu ensino, Nicodemos foi diferente. Ele foi à palavra de Deus para comparar aquilo que Jesus estava falando e fazendo
para ver se realmente ele era de Deus ou não. E ele descobriu que Jesus era realmente vindo de Deus.